Olá, estou aqui para fazer a apresentação do da primeira tarefa de programação da disciplina de redes de computadores, o trabalho de implementação de transferência de arquivos confiável sobre DP com sockets e primeiro mostrar os arquivos do meu trabalho. Ele é composto pelo run client e run server, que é só para ficar mais limpo e mais fácil de rodar, né, o servidor do cliente. O checksum, que importa a biblioteca hashlib para gerar o checksum do arquivo e checar o checksum desse arquivo. O arquivo de configuração, onde eu defino as portas, os IPs, a, o request padrão do cliente e os tamanhos dos buffers do server do cliente. O cliente tem um buffer maior porque, além do que o server manda, ele manda também mais informações do header, como o checksum. E começando pelo servidor, eu uso socket e login, né, para o socket para manipular, né, fazer a manipulação pelo DP e o login para imprimir informações na tela. Inicialmente, eu seto o socket ao IP e a porta indicada nas configurações. Eu tenho a função para receber o request do cliente. Ele recebe pelo socket o request, armazena a informação decodificada numa variável e salva o IP de origem e a resposta. O IP do sender, né? Eu pego a resposta que veio do request e parseio ela nos, nas barras. E depois com esse header splitado, eu atribuo as informações às variáveis de interesse, né? O tipo da requisição, o nome do arquivo e o message block, né? Então, eu tenho um método aqui também para calcular o tanto de blocos. Ele pega o tamanho do arquivo e divide pelo tamanho do buffer, mais um. Aqui eu gero os blocos a partir do número de blocos que eu tenho. E aqui eu gero o payload a ser enviado para o cliente. Aqui eu aplico o header no payload e o bloco de dados e retorno o payload que vai ser enviado pelo método sendData, que vai enviar bloco a bloco o meu payload. O loop principal do servidor, ele aguarda a resposta da requisição, parseia essa resposta e trata essa resposta com base no tipo de requisição. Se for um GET, ele vai definir o, o nome do arquivo, né, o caminho até o arquivo. Se esse caminho existir, ele já vai calcular o número de blocos, gerar o payload e enviar a informação. Caso não exista, ele retorna o erro 404 que o arquivo não foi encontrado. E a resposta, se né, o tipo de request for recovery, ele vai fazer a retransmissão do arquivo, né? Agora passando para o cliente, a gente também usa socket aqui. Eu faço a configuração do socket, defino o tempo de timeout, e daí na inicialização, eu tenho o método para gerar o request, para não precisar ficar entrando com informação por linha de comando.
Eu já explico como eu faço isso logo embaixo. Aqui eu envio o request para o servidor. E aqui são as seleções como eu defino qual o arquivo que eu vou mandar. Eu listo os arquivos do servidor e peço para o usuário escolher o arquivo que ele quer requerir. Caso ele escolha uma opção que não esteja aqui, ele só não atribui é, um, o nome do arquivo. Logo depois eu pergunto a integridade, né, do arquivo, se ele quer a data, a informação completa ou se quer simular erro de transmissão. E com isso eu salvo o nome do arquivo, né, o caminho do arquivo e a integridade. Aqui é o método para guardar os dados requisitados do servidor. Aqui o arquivo para checar se a quantidade de blocos recebidos é igual ao número total de blocos. Aqui o método para reconstruir o arquivo a partir dos blocos recebidos. Aqui para o método para checar se há blocos faltantes. E aqui no loop principal eu salvo o input do usuário. Caso o input não seja inválido ou de cancelar, eu encerro o programa. Se não, eu já preparo para receber o payload aqui. Aqui ele aguarda a informação do servidor, verifica o código de retorno, se for 200 quer dizer que é ok, ele começa a tratar o bloco. Se o usuário escolheu por simular o erro de transmissão, ele vai escolher um bloco aleatório para ser dropado. Aqui ele faz a checagem do bloco recebido, né, o checksum. E caso verifica se a integridade for, se a simulação de erro estiver ativada, o bloco a ser dropado e o bloco ainda não foi dropado, ele dropa o seguinte bloco para simular o erro. Caso o caso haja um erro de checksum, ele repassa o recovery, né, para retransmissão do bloco defeituoso. E aqui ele faz a checagem dos dados dos blocos. Caso não tenha mais bloco para receber, ele reconstrói o arquivo. Isso tudo no caso do servidor ter mandado um código OK. Caso ele mande uma mensagem de erro, eu informo qual o erro recebido e saio do loop principal. Saindo do loop principal, por fim temos o caso de timeout, né? No caso de timeout, eu percebo se não receber aqui nenhuma informação. Se não receber nenhuma informação, eu remando o request. Eu verifico os blocos faltantes. Se os blocos faltantes não tiver nenhum, quer dizer que todos os blocos foram recebidos até o momento. Se não, se ainda tiver blocos faltantes, eu faço a retransmissão deles. E, em último caso, caso isso falhe, é porque eu não foi possível se conectar com o servidor e deu connection timeout. E por última exceção, aqui ele reenvia o request em caso de reset de conexão. Então agora, explicado o código mais ou menos, vou abrir meus terminais para demonstrar o programa rodando. Então, primeiramente, rodando o servidor no localhost porta 2269. Aqui, vou rodar o cliente. Eu vou fazer o teste com o arquivo de 1 KB, com a informação completa. No caso, a informação completa foi em um bloco só. E no meu, aqui os arquivos do servidor e os arquivos do cliente.
Se eu abrir ambos, são iguais. Agora fazendo o teste com um arquivo um pouco maior, mas com a data inteira. Ele vai dividir os blocos, vai checar os blocos e vai reconstruir a informação. Se eu for nos arquivos de cliente, aqui está meu arquivo reconstruído. Mesma coisa se eu vir no server side, o mesmo arquivo. Fazendo o teste com um arquivo mediano com simulação de erro, ele vai dividir os arquivos. E quando ele começar a fazer a checagem, aqui dá para ver que foi dropado o arquivo, o bloco, desculpe, foi dropado o bloco para o teste. Ele continua a checagem e depois de finalizar a checagem, ele reconstruiu a informação. Esse é aqui o arquivo reconstruído. E este é o arquivo original do servidor. Por fim não, né? Antes de mostrar a transferência de um arquivo grande, 10 megas, mostrar caso eu tente me conectar com o servidor fechado, acabei de fechar o servidor, ele vai pedir o arquivo, ele vai tentar se conectar, porém vai dar o timeout. Timeout. É, abrir o servidor novamente. Opa, abrir na pasta errada. Ok. Abrir o servidor novamente. Vou conectar dois clientes agora. Mostrar também em caso de clientes concorrentes. Em um, eu vou requisitar o arquivo de 10 MB, no outro o arquivo de 3 MB, ambos em full data. O de menor eu vou pedir data corrompida e enviando os dois ao mesmo tempo. O server trata um caso antes de tratar o outro. Então, mais de um cliente pode se conectar ao mesmo tempo, porém ele vai fazer completar a requisição de um antes de completar a do outro. Ok, foi feita a transferência do arquivo de 10 MB. Demorou um pouquinho, por isso acelerei o vídeo. E se eu vir aqui no server, está aqui o arquivo de 10 MB e pelo cliente também está aqui o arquivo
de 10 MB. Creio que seja isso. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a apresentação do meu trabalho.